Terça-feira, 13 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos a memória de Santa Dulce Lopes Pontes, a Santa Dulce dos Pobres. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, depois o versículo 10 e depois os versículos de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje começa o discurso eclesial segundo Mateus. É o quarto dos 5 grandes discursos que estruturam o seu Evangelho. Precederam-no o discurso da montanha, o missionário e o das parábolas, segundo temos visto na leitura continuada de Mateus. O discurso que hoje começamos indica atitudes e normas de conduta para as relações entre os membros da comunidade cristã. Tudo isso na perspectiva do seguimento de Cristo, o Messias paciente. Na redação de Mateus, que reuniu materiais da tradição oral e escrita, o discurso forma uma unidade literária, se bem que com temas diversos, como veremos nesses dias. O texto evangélico de hoje contém 2 partes. Primeiro, resposta de Jesus a uma pergunta dos seus discípulos. E segunda, parábola da ovelha extraviada. À primeira vista, parece não haver qualquer conexão, mas de fato tem, como veremos no final. Os discípulos começam por perguntar a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Isto é, na comunidade de Deus. A questão colocada aparece frequentemente nos evangelhos e reflete uma discussão também habitual nas escolas rabínicas da época. A resposta de Jesus é desconcertante por inesperada. Chamou uma criança, colocou-a no meio do grupo e disse: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Os apóstolos devem ter ficado desiludidos. Mas, segundo Jesus, o tornar-se criança não é só condição para alcançar a maior grandeza na comunidade do reino, mas, inclusive, é requisito indispensável para ser admitido nela. Mas o que significa ser como uma criança e tornar-se pequeno? Patrocinará Jesus o infantilismo psicológico? Nada disso. A criança é um ser fraco e humilde que não possui nada nem tem nada que dizer na comunidade dos adultos. A criança, como o pobre, só pode receber com alegria o que se lhe oferece, porque depende totalmente dos outros. Essa é a situação do homem diante de Deus. E, consequentemente, a atitude que Jesus quer dos seus discípulos, ou seja, receptividade, simplicidade e humildade. Por isso, quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Necessitamos de uma conversão à receptividade e ao serviço. É o que Cristo propõe aos discípulos de todos os tempos. Teremos de dar uma reviravolta de 180 graus na nossa maneira de entender a grandeza espiritual. Essa mudança não se refere só à conduta, mas também à orientação fundamental da vida. Tal conversão evangélica não consiste em voltar a ser a criança que se foi, algo impossível, além de absurdo, mas em optar pela humildade e pelo serviço que Jesus preconiza. É precisamente essa conversão que nos converterá
em crianças. O espírito evangélico de infância espiritual é uma atitude interior de dependência e confiança em Deus, mas para que seja completa, há que juntar gestos concretos de serviço aos mais humildes, como fez Jesus, o pobre de Deus, o pequeno, o último servidor de todos, como fez Santa Dulce. Por isso Jesus acrescenta: o que acolhe uma criança como essa em meu nome, acolhe-me a mim. E em Lucas diz: aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O menor entre vós é o mais importante. Segundo explicou Jesus na parábola do juízo final, que vem completar o tema que nos ocupa, a criança e o pequeno significam as pessoas humildes e necessitadas, indefesas e desprezadas, os sedentos e os famintos, os presos e os marginalizados. O que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, pois Cristo identifica-se com eles. Deus não quer que se perca nenhum desses pequeninos, diz Jesus no final da parábola da ovelha extraviada. Tal parábola vem explicar a ordem que ele acaba de dar aos seus: cuidado com desprezar um desses pequeninos. No contexto de hoje, a parábola significa a solicitude de Cristo, o bom pastor, e da comunidade cristã com ele, a respeito desses pequeninos, que são tanto os pecadores, os afastados de Deus e do seu redil, a igreja, como os membros mais fracos, humildes e ignorantes da comunidade messiânica. Por fim, rezemos. Ó Deus de misericórdia, que concedeis a Santa Dulce o dom de socorrer os necessitados das suas enfermidades, dai-nos por seu exemplo o espírito de pobreza e a graça de vos servir com solicitude dos irmãos sofredores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.